curando os nossos transtornos físicos e dando-nos condições de a cada dia melhor compreendermos a vossa vontade. Assim, em vosso nome, Jesus, e em nome de Deus Onipotente, abrimos o nosso trabalho no dia de hoje, pela vossa graça, Deus, e pela graça de Jesus. Assim seja, graças a Deus. O problema da perturbação, logo ou imediatamente após a encarnação, é um problema que ocorre a todos os espíritos, ocorre em todos os espíritos, e que nós devemos ter consciência, para que quando chegar a nossa hora, soprar a grande trombeta, possamos de fato ajudar esse processo sem maiores sofrimentos e sem maiores angústias. Vejamos o que diz Allan Kardec, não, o que dizem os espíritos superiores sobre isso. Perturbação espiritual. Existe a perturbação espiritual. Existe, por isso que ele deu esse nome, perturbação espiritual. Deixando o corpo, a alma, tem imediata consciência de si mesmo. Muito difícil. É muito difícil. Consciência imediata não é a palavra, o termo. Ela permanece por algum tempo em estado de perturbação. Analise bem isso com profundidade. Ela permanece por algum tempo em estado de perturbação. É compreensível o estado de perturbação. O espírito vê-se obrigado a adaptar a sua consciência à nova senso-percepção, ou seja, a nova dimensão que habita. Sai dos estímulos sensoriais do mundo material para os do espiritual. Quando nós estamos num local escuro, ou dormindo, ou mesmo no local escuro, quando de repente levantam a persiana, aquela luz nos cega e nós temos ainda que ficar um tempo com a mão sobre os olhos para nos adaptarmos àquela luminosidade. O mesmo se dá. Tem que haver uma adaptação dessa percepção da visão, da audição, do tato, e outras funções sensoriais em relação a essa nova dimensão que nós entramos. E como acordar de um sono profundo. Nos primeiros momentos, há certa desorientação, certo descontrole mental. Após, adapta-se. Enfim, se nós dormirmos muito tempo seguido, nós ficamos preguiçosos, nós só podemos dormir em média 6, 7 horas, não precisamos, o nosso organismo não precisa mais do que isso. E se começamos a dormir muito, ficamos lerdos, sonolentos,
preguiçosos e, ao mesmo tempo, nesse caso, sofremos uma perturbação ao acordarmos. Todos os espíritos, todos, experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à da alma e do corpo? Não. Isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está depurado, se conhece, se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Ao passo que o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo a impressão da matéria. Vejam bem, o que está depurado, quer dizer, o que seu espírito se tornou mais puro, mais espiritualizado, menos ligado ao mundo material, se reconhece quase imediatamente. Porque já durante a vida ele se desprendeu da matéria. Ou seja, ele não se envolveu tanto com o mundo, com as coisas materiais. Ele buscou o mundo espiritual. Mas aquele que é materialista, o homem carnal, esse que não tem a consciência pura, volta-se sempre para o mundo, esse conserva por muito tempo a impressão da matéria. Isso é um processo entre depuração e materialização. Esse processo, depuração, materialização, é um processo, em realidade, da consciência e da identificação da consciência do espírito, ora com o mundo material ou com o mundo espiritual. Como foi assinalado, a identificação da consciência do espírito sobre a matéria ou a vida, que são os valores espirituais, que é a humildade, a singeleza, a bondade, a pacificidade, a modéstia, as virtudes, que o perdão, a indulgência, que são valores espirituais para nós e materialmente para os outros, é o poder, é a autoridade, é a beleza, é a riqueza, é a notoriedade, a fama, depende. Então essa identificação é que determina o grau de desprendimento do corpo. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas essa é a lei que Deus impôs a nós. Se nós estamos ligados ao mundo, se somos mundanos, se vamos num shopping e ficamos fascinados por uma roupa de grife, achando que aquilo ali, usar um relógio, sei lá qual é a marca, um relógio Rolex, que custa, segundo aí, eu não sei, 30 mil reais, e aquilo, o sujeito anda com aquilo aparecendo, assim, como se ele fosse mais importante, ou minha mulher diz uma bolsa Vuitton, não sei bem o nome, mas é Vuitton, no Charles Vuitton, então com aquela bolsa assim aparecendo, então são pessoas que materialistas, que acham que a identificação delas com esses valores as tornam mais importantes. Mas para o homem simples, a mulher simples, o que torna a gente mais importante é o ato de amar, é o ato de perdoar, é o ato de fazer o bem, é o ato de trazer a paz. Depende.
cada cabeça é uma sentença. A essa identificação, essa aqui com a matéria ou com a vida espiritual, somam-se os sentimentos de culpa, vergonha, acabrunhamento, ou em caso de depuração, de paz, de consciência, tranquila e íntima felicidade. Quando ele desencarna, então, além dessa identidade espiritual, essa identificação espiritual, ou essa identificação material, soma-se na matéria a pessoa que tem culpa, vergonha, acabrunhamento, constrangimento, ou o espiritual, a de paz, da consciência tranquila e da íntima felicidade. Essa semana, eu estava trabalhando no escritório e eu tive uma queda de pressão. Eu já conheço, eu sou médico. É porque eu tomo um antihipertensivo e tomo um diurético também pela manhã, mas eu tinha ido à academia fazer exercício, tal. Eu acho que não estava bem. Aí eu senti aquela queda de pressão. Aí senti o corpo ficar com calefrio, comecei a sentir suar, que é a reação parasimpática. Senti a cabeça, a visão ficar turva. Falei, a pressão caiu. Pedi, me dá um sal. Pedi a menina, vou botar um sal. Ela trouxe um sal, botei o sal debaixo da língua para ver se melhorava. E tomei água. Agora vou deitar, botar a perna para cima. Porque quando fica turva é que vem menos sangue ao cérebro. Mas nesse instante, quando ela saiu, nesse inteirinho eu caí da cadeira. Eu estava trabalhando. E caí, bati e fiquei no chão. Aí aproveitei que eu estava no chão. Ninguém podia me ver, senão achava que eu estava morrendo. Aproveitei que eu estava no chão e falei, vou botar minha perna logo para cima da cadeira. Aí coloquei a perna assim em cima da cadeira e fiquei e tive, uma sensação de gozo incrível. Incrível. Aquela oscilação da consciência, aquela sensação de desmaio, mas eu estava consciente. Apesar do fenômeno, eu não estava nada assustado, eu estava gozando aquilo. Aquilo me deu uma paz. Eu falei, mas que beleza ficar assim, com a perna para cima, deitado nesse chão frio. Aí esperei. Mas a sensação de perda de consciência da queda foi maravilhosa para mim. Foi como se eu tivesse, desprendido. Depois, obviamente, eu levantei, eu senti que a pressão normalizou, levantei e fui trabalhar. Então, nós não devemos ter medo da morte, de nada, porque a morte, para as pessoas que andam bem, ela é uma experiência até muito agradável. A morte é uma experiência para as pessoas que estão bem. É uma experiência agradável. Valtinho, por que você não senta mais aqui? Fluminense perdeu, hein? Hein? O quê? Foi expulso? Fluminense perdeu, você está por isso. É o outro, cadê o outro? Não veio. Bem, então vamos ler isso aqui. O gráfico que eu estou colocando, ele identifica plenamente essa relação. Despreendimento da alma do corpo. Tudo depende da identificação da consciência. Identificação da consciência. Se a consciência está ligada à matéria, ou se a consciência está ligada à vida espiritual. Se está ligada à matéria, há uma dificuldade de desencarnação, mais uma perturbação da consciência, que é um constrangimento, um mal-estar, uma culpa. Mas se ela está ligada ao plano espiritual,
há uma facilidade na desencarnação e uma ausência da perturbação espiritual. Então esse gráfico mostra com muita clareza tudo que nós passamos no momento da desencarnação. É por isso que quando um indivíduo desencarna, nós vamos lá no velório, se nós formos espíritas, nós vamos ficando bater papo para cá, papo para lá, futebol, política, tititi. Nós vamos lá, vamos rezar por aquele espírito, mentalizar por ele, para que ele possa superar esse processo. Pedir aos bons espíritos que ajudem a desencarnar. Então, o momento de se velar um morto é um momento sublime. Não é um momento de futilidade. Futilidade o dia inteiro a gente fala, né, Fábio? Vai falar, fala o dia inteiro, mas aquele momento não. Mas as pessoas estão chorando, estão se lamentando, enfim. E às vezes o espírito não quer sair do corpo, isso que é o pior. Ele luta para não sair do corpo. De toda forma, o momento que isso se dá é um momento sublime para o espírito. Porque o melhor ou o mais importante momento dele, da alma, é quando ela encarnou, não é quando ela desencarnou. Eu não li isso, não, eu estou meio esquecido, né? 9:1, o espírito dirige-se ao médium que em vida o conhecera. Esse é novo. Vou contar-te o meu sofrimento. Quando morri, meu espírito preso ao corpo por elos materiais teve grandes dificuldades em desembaraçar-se, o que já foi por si uma rude angústia. Ele sofria muito nesse processo de desembaraçamento, de perturbação. A vida que eu deixava aos 21 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda. 21 anos. Por isso procurava o corpo. Estava admirado, apavorado, por me haver perdido no turbilhão das sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações feriram-me subitamente. De repente ele tomou consciência. Enquanto uma luz implacável me iluminava os mais secretos âmagos da alma, que se sentia desnudado e logo possuída de vergonha acabrunhante. Então, de repente, ele toma consciência aos 21 anos que ele tinha desencarnado. E, ao mesmo tempo, tudo que ele tinha de mais secreto se torna publicável, ou se torna de conhecimento de terceiros. Aqui, Amilcar, subir. Pode um mortal prejulgar as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as várias frágeis dores, amenizadas pela esperança, atenuadas por distrações ou mortas pelo esquecimento, não vos darão nunca a ideia das angústias de uma alma que sofre sem tréguas, sem esperança, sem arrependimento. Então era o caso dele. Eis aí mais um depoimento enriquecedor sobre o assunto. Ou seja, Novel, ele, por ter deixado aos 21 anos só, ele realmente sofreu, porque ele não estava preparado para a desencarnação. Foi muito triste isso para ele. E ainda mais triste foi alguém tomar conhecimento de tudo que estava na sua consciência. O conhecimento do Espiritismo
exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? É uma boa pergunta. Grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente sua situação. Mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência. Nós estamos dando aula aqui, então todos vocês estão se preparando para a desencarnação. Não é que seja agora, mas daqui a muitos e muitos anos, se Deus quiser. Mas, de toda forma, o que vale mesmo é o grau de depuração do espírito. Ou seja, até que ponto esse espírito está depurado. E o espírito só é depurado, Renatinha, quando pratica o bem. Quando não guarda mágoa, quando não guarda rancor, quando a presença dele, quando ele entra no ambiente, ele traz a paz. Quando ele sabe se apiedar, consegue, daquele pedinte lá no meio da rua, no sinal do trânsito, fazendo aquelas piruetas lá com aquelas bolas, ou pedindo mesmo na cadeira de rodas alguma coisa. Quando nós nos apiedamos de todos eles e pensamos, aí está um filho de Deus. Ele não é diferente de mim, porque ambos fomos criados pelo mesmo Pai. Mas ele está nessa desgraça. Eu me apiedo dele, aí te dá uma moedinha. Ah, não vai fazer diferença essa moedinha. Não vai. Não vai. Mas não importa. Importa que nós traduzimos ou expressamos esse sentimento de piedade por aquela criatura. Então, essa depuração, embora a pessoa às vezes nem seja espírita, é que coloca ele numa posição favorável, né? Na desencarnação. Além, Kardec faz a oportuna ressalva. O padrão moral do indivíduo que pratica o bem e tem a consciência pura vale mais do que o conhecimento espírita. Aleluia! Acabamos de derrubar os palestrantes espíritas. Acabamos de derrubar esses ícones espíritas que dão palestras, que falam bonito, que são eruditos, que falam horas, às vezes e horas, que demonstram grande conhecimento. Porque às vezes aquela criaturazinha lá no final de um sertão, pobre, humilde, descalça, que toma conta daquela comunidade paupérrima, ela é mais elevada e às vezes analfabeta do que esse palestrante erudito, com gravatas e coisas e ternos e não sei o quê, e dando aquele show. Então nós vemos que a humildade, a singeleza, a pacificidade, a mansetude, a docitude, constituem para nós, com a misericórdia e a sensibilidade pelo sofrimento do próximo, tentando trazer amor a eles, independente de quem são, a grande virtude e a grande riqueza que nós podemos levar para um mundo melhor. Lindo, lindo. Isso não está dito por mim, está dito pelos bons espíritos, que pratica o bem e tem a consciência pura, vale mais do que o conhecimento espírita. Está claro, pessoal? Fiquem com isso. Vocês não precisam saber muito, eu tenho que saber, porque essa é a minha missão. Mas vocês têm que praticar o bem e perdoar. Tem que ser doce. Não podem falar mal de ninguém, não pode ter malevolência, nada disso. Sejam doces, sejam suaves, saibam perdoar, saibam ver que cada um é imperfeito
que o mal não existe, o mal é uma ignorância brutal das leis divinas. O próprio padrão vibratório dá-lhe a nítida visão de sua chegada ao mundo espiritual. Ele é tão vibração, é tão leve, que ele chega ao mundo espiritual. Então aqui nós construímos um gráfico sobre isso. Influência mais ou menos longa sobre a perturbação da morte. Qual é o nome desse gráfico cartesiano aqui? Isso aqui é abscissa ou ordenada? Quem sabe? Hein? A ordenada. E essa a horizontal? Muito bem. Vocês estão sabendo alguma coisa de geometria. Parabéns. Então, na ordenada, nós temos a prática do bem, espírita ou não espírita. Não precisa dizer assim com a boca cheia, como se tivesse ovo nela. Eu sou espírita, como se fosse melhor que os outros. É um lixo. Estamos não lixando se é espírita, se não é, queremos que você faz o bem. Então aqui, quem pratica o bem, espírita ou não espírita. E quem tem um conhecimento prévio do espiritismo, os que estudam mesmo o espiritismo. E aqui é o grau de desprendimento e a gradual falta de perturbação. Quando o sujeito pratica o bem, isso aqui é interessante, não é uma coisa linear, porque a gente sobe e desce na vida todo dia. Eu queria saber quem sobe sempre, sempre, sempre. É um grande mentiroso. A nossa vida é de altos e baixos, de levantamentos e quedas. Não existe isso. Subiu, 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 é perfeito, é isso e aquilo, blá, blá, blá. Não existe isso aqui. Nós subimos e descemos. Então, o gráfico é esse aqui. Ele vai subindo e cai, ele sobe, ele cai, ele sobe, ele cai, mas a linha basal é ascendente, até chegar a esse ponto aqui, em que não tem mais perturbação e que está integralmente desprendido. Mas esse aqui é o que praticou o bem. O que apenas estudou a teoria, que dá palestras belíssimas, que dá congressos belíssimos, que fala coisas belíssimas. Esse aqui, coitado, ó. Ele vai e chega, mas chega a um nível menor, mais despreende. Então, a síntese, como se vê, mais que o conhecimento, a prática do bem e o coração puro são os que encurtam o tempo da perturbação. Está claro aí? Então nós estamos apenas repetindo fatos que já foram ditos de outras maneiras pelos espíritos. Então Allan Kardec disserta sobre tudo que ele disse. Mas nós conseguimos, ou fizemos, reproduzir o que ele disse, copiar o que ele disse e fazer e construir em parágrafos mais curtos, porque senão ficaria muito cansativo ler tudo o que ele disse. Depois nós vamos comentar esses números. No momento da morte, tudo inicialmente é confuso. A alma precisa de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como atordoada, nas mesmas condições de um homem que, em saindo de um sono profundo, procura compreender sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado voltam à medida que se
extingue a influência da matéria da qual se desprendeu. Quer dizer, quanto à matéria, a influência. E que se dissipa como espécie de nevoeiro que turvara seus pensamentos. A duração da perturbação do espírito após a morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de muitos meses e mesmo muitos anos. É menos longa naqueles que desde a vida terrena se identificaram com seu estado futuro, já que estes compreendem imediatamente a posição que se acham. Essa perturbação apresenta expressões particulares de acordo com os caracteres dos indivíduos e principalmente com o gênero de morte. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, acidente vascular cerebral, que a apoplexia ele denominou, mas para nós hoje é acidente, é o AVC. Ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espantado, não se acreditando morto e sustenta obstinadamente não ter morrido. Ele não acredita que morreu, quando a morte é subitânea. Esse tipo de fenômeno é semelhante ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes, que não creem estar dormindo. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, acreditam não estar dormindo. Certos espíritos apresentam essa característica, embora a morte não os tenha colhido de surpresa. Hein? Não obstante, vê o seu próprio corpo. Então, vê o 5, 4. Vê o 4 primeiro. Essa perturbação apresenta expressões particulares de acordo com os caracteres dos indivíduos, essa capacidade, e principalmente com o gênero de morte. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, que é o AVC, ferimentos, o espírito é surpreendido, espantado, não se acreditando morto e sustenta obstinadamente não ter morrido. Não obstante, vê o seu próprio corpo, ele vê o corpo dele. Foi uma morte subitânea, mas ele vê o próprio corpo. Sabe que esse corpo é seu, porém não compreende que dele esteja separado. Ele não se acredita morto. Procura as pessoas que efetivamente ligadas. Fala-lhes, não entendendo por que não o ouvem. Essa ilusão perdurará até o completo desprendimento dos perispíritos. Há muitos casos em André Luiz que o sujeito está falando e ninguém escuta. Ele vai à casa dele e ninguém fala com ele. Ele não sabe o porquê. Isso naquele filme Nosso Lar aconteceu com André Luiz, que não se acreditava morto. Só então o espírito reconhece seu estado, compreendendo não fazer mais parte do mundo dos vivos. Esse fenômeno explica-se com facilidade. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito sente-se atordoado pela brusca mudança que nele ocorre. Acredita ainda a morte ser sinônimo de destruição, de aniquilamento. Na cabeça dele, a morte é o nada. Depois da morte, nada acontece mais, nada existe. E nesse caso, então, ele, por concepção de vida, ele acha que como ele pode estar vivo, como ele pode estar morto se ele ainda está vivo. Então é o caso dos materialistas.
Ora, como pensa, vê e ouve, não se considera morto. De fato, o que aumenta essa ilusão é se perceber num corpo semelhante ao que deixou na terra, cuja natureza etérea ainda não teve tempo de constatar. A natureza que não é mais material, é uma natureza fluídica. Julgam sólido, compacto como o primeiro, e quando chamam sua atenção para essa questão, admira-se de não poder palpá-lo. Então, o fato dele estar vendo, pensando, vendo, ouvindo, e ter um corpo, mais que é de natureza etérea, que é o perispírito dele, igual a ele, me dá uma ideia da ausência de morte. Esse tipo de fenômeno é semelhante ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes, que não creem estar dormindo. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, acreditam não estar dormindo. Isso é muito comum no sonâmbulo. Certos espíritos apresentam essa característica, embora a morte não os tenha acolhido de surpresa, que são espíritos materialistas. Mas é sempre mais comum entre os que, apesar de doentes, não pensavam em morrer. Mesmo a pessoa doente. Observa-se singular cena de um espírito assistir o seu próprio enterro como se fora de outra pessoa. Comenta essa cena como se coisa que não lhe diz respeito, até o momento de compreender a verdade. A Vida em Dois Mundos mostra muito bem isso, né? É a Eveline e o Fantini, né? Que não se acreditavam mortos, né? A Vida em Dois Mundos é de André Luiz. Então nós estamos vendo uns fenômenos muito interessantes. Vamos em frente? A perturbação que se segue à morte nada tem de sofrida para o homem de bem. Bem. Não o intelectual, não o teórico, não o instruído. É tranquila e em tudo semelhante àquela que acompanha um despertar tranquilo. Para o homem de bem é como se ele levantasse da cama tranquilamente. Para aquele cuja consciência não está pura, a perturbação está cheia de ansiedade e angústia, que aumenta à medida que reconhece sua nova realidade. Ele entra num quadro de desespero porque começa a advertir, começa a perceber que morreu. Isso realmente é um sofrimento incrível. Nos casos de morte coletiva, observa-se que nem todos que faleceram ao mesmo tempo tornam-se a ver imediatamente. Quer dizer, caiu o avião, tudo bem. Então, tem uma porção de espíritos ali. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou se preocupa com os que lhe interessam. Mas como tem uma coletividade de espírito após a queda do avião, na realidade, cada um, de acordo com a sua consciência, procurará o seu plano espiritual de vida. Não ficam todos juntos. Aí eu fiz os comentários sobre isso, o que é importante para que vocês entendam. De fato, no momento da morte, tudo é inicialmente confuso. É confuso para mim, para vocês, para todos nós. Não é, Glorinha? Tudo é confuso. Isso como se viu na medida em que a consciência do espírito tem que deslocar-se da consciência corporal, porque nós estamos
uma identificação com o mundo através da nossa senso-percepção. Eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou sentindo um odor, eu tenho paladar, eu tenho tato, eu tenho 5 sentidos. Então, eu me relaciono com o mundo através da minha senso-percepção. A minha relação com o mundo é através da minha capacidade de perceber, ouvir e ter esses sentidos ligados ao mundo. Muito bem. No meu caso, a identificação com o meu corpo. Então, eu tenho o meu corpo aqui, essa camisa, esse sapato e essa calça. Agora, eu tenho que transitar para a consciência espiritual. Ou seja, identificar com o espírito. Então, eu tenho que apagar tudo que eu percebo e identificar num processo transicional com o meu espírito. É, pois, um processo espiritual, para a consciência espiritual. Agora sim, identificação com o espírito. É, pois, um processo de transição de energia, já que o pensamento, que é o corpo causal, deve dirigir-se para o espírito. Então, na realidade, tudo é energia. Mas agora eu tenho que buscar essa identificação com o meu espírito e não mais com o mundo. Eu estou perdendo o meu referencial. Segundo, a lucidez das ideias e a memória do passado voltam à medida que se extingue a influência da matéria. À medida que essa energia que me envolve do mundo material vão se enfraquecendo, vão diminuindo, eu vou entrando num estado de lucidez espiritual e vou evocando uma série de circunstâncias. É mais do que óbvio essa transição, que nada mais é que a migração da energia antes formada, energia espiritual, energia material, que era formando o nosso perispírito, que o perispírito é formado desse binômio, energia material e energia espiritual, para o monômio, focado na consciência espiritual. Então, toda essa energia, como a energia não se extingue e não se cria, ela se transforma, ela tem que agora ser focada na minha energia espiritual, no meu mundo espiritual, na minha consciência espiritual. Vamos subir? A duração da perturbação do após-morte é muito variável. Observa-se encontrar-se nesse binômio, consciência corporal, consciência espiritual. É dessa antítese, consciência espiritual X, corporal, é que essa energia vai buscar uma identidade. E quando busca espiritual, o mundo espiritual para nós se torna mais claro. Essa perturbação apresenta expressões particulares de acordo com caracteres do indivíduo e do gênero de morte. Vai depender do indivíduo, do grau de espiritualização dele e do gênero de morte. Se ele morreu lentamente, através de uma doença consumptiva, ou se ele morreu abruptamente, através de um acidente. Vamos lá? Tem mais coisa, o tempo é curto. Não obstante, vê o seu próprio corpo, sabe que esse corpo é seu, porém não compreende que dele esteja separado. Casos de morte violentas. O choque é maior quando inexiste a ideia prévia de doença, com a possibilidade de morte. Daí a consciência corpórea estar mais carregada de pensamentos, energias que prendem o indivíduo ao ponto de fazê-lo até negar a morte. Está ali. Consciência corporal é maior que a consciência espiritual e a influência da energia pensamento potencializa
essa consciência corporal. Enquanto que a consciência espiritual faz uma queda. Nesse momento, a queda da energia espiritual. Então, muitas vezes nós vemos um espírito de um motoqueiro, motoboy, debruçado sobre sua própria morte, sobre sua própria moto e sobre o seu próprio corpo. Então, nós temos que trabalhar isso. Naturalmente, os espíritos socorristas, eles é que vão ajudar esse processo desencarnatório. Esse fenômeno explica-se pela morte imprevista, comentada no número 5. Ora, como pensa, vê, ouve e não se considera morto, o que aumenta a ilusão, e se perceber num corpo semelhante ao que deixou na Terra, ainda recai nessa ilusão do que não morreu. Ficou claro isso? Está claro, né? Então, vamos ver um exemplo trágico de um indivíduo que não acredita que morreu. Vamos ver? Isso está no livro Céu e Inferno, do Allan Kardec. É o suicídio da Samaritana. Samaritana era uma casa de banhos na época do Allan Kardec. Casa de banhos. A 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se ao no estabelecimento da Samaritana de Paris e mandou que lhe preparasse um banho. Decorridas cerca de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar no seu gabinete a fim de verificar o que ocorria. Deparou-se-lhe então com um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. E como a identidade do suicida não pôde ser averiguada, o cadáver foi removido para o necrotério. Bom, aí evocaram esse espírito. E aí vem a resposta do guia do médium. Esperai, ele aí está. Aí perguntam a esse senhor, onde vos assai hoje? Resposta, não sei, dizei-mo. Estás numa reunião de pessoas que estudam o espiritismo e que são benévolas para convosco. Resposta, dizei-me se vivo, pois este ambiente me sufoca. Ele não sabe se está vivo ou se está morto. A observação de Allan Kardec. Sua alma, posto que separada do corpo, ainda não está completamente imersa, no que poderia chamar-se de turbilhão de matéria corporal. Eu diria hoje de turbilhão da energia corporal, que ele é um suicida. Vivaz lhe são ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. Então ele morreu e está se acreditando encarnado, porque ele vê, ouve, sente, palpa e vê o seu próprio espírito, que é o perispírito, seu próprio corpo, que é o seu perispírito. Quem vos impeliu vir aqui? Sinto-me aliviado. Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Morto? Eu? Não, que habito o meu corpo. Não sabeis como sofro, sufoca-me. Oxalá que a mão compassiva me aniquilasse de vez.
Por que não deixastes indícios que pudessem tornar-vos reconhecível? Estou abandonado. Fugi ao sofrimento para não entregar-me à tortura. Fugi. Quero saber. Tendes ainda o mesmo motivo para vos ficardes incógnito? Sim. Não revolvais com ferro candente a ferida que sangra, por favor. Podereis dar-vos o vosso nome, idade, profissão e domicílio? Absolutamente não. Ele não quer se identificar. Não. Tinhas família, mulher, filhos. Era desprezado e ninguém me amava. E que fizeste para ser assim repudiado? Quantos são como eu? O homem pode viver abandonado no seio da família quando ninguém o preza. No momento de vos suicidastes, não experimentaste qualquer hesitação? Ansiava pela morte, esperava repousar. Como é que a ideia do futuro não fez vos renunciar a um tal projeto? Não acreditava nele. Absolutamente, era um desiludido. O futuro é a esperança. Que reflexões vos ocorreram ao sentir a extinção da vida? Não refleti e senti, mas a vida não se me extinguiu. Minha alma aqui, está ligada ao corpo. Sinto até os vermes corroerem-me. Que sensação experimentaste no momento decisivo da morte? Pois ela se completou? Foi doloroso o momento em que a vida se vos extinguiu? Menos doloroso que depois, só o corpo sofreu. Aí eles vão lá e consultam o espírito de São Luís, que é o patrono da Sociedade Espírita de Paris. Que quer dizer o espírito afirmando que o momento da morte foi menos doloroso que depois. O espírito descarregou o fardo que oprimia. Ele ressentia a volúpia da dor. Tal estado sobrevém sempre ao suicídio? Pergunta São Luís. Sim, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicida se rompe por completo. Ou seja, aqui São Luís diz o seguinte: se o cara tem que viver 70 anos, ele vai ficar 70 anos preso ao corpo, embora tenha se suicidado. Eu não entendi bem isso, mas é isso que ele diz. Enquanto a lei da causa e efeito não romper os laços, pela lei natural, ele vai ficar preso ao corpo, na morte, até o dia da sua morte natural. É o perispírito que está preso a ele, não é o espírito, né? Ainda tem um perispírito, né? Isso não é o espírito. Dar-se-á o mesmo nas mortes acidentais, embora as involuntárias, mas que abreviam a existência? Acidentais? Não. Que entendeis por suicídio, o espírito só responde por seus atos. Isso vai depender do grau de evolução espiritual dela. Porque se ela vai ter uma nova visão de um outro mundo, ela vai entender que morreu. Tudo vai depender do grau de evolução do espírito. Tudo vai depender, a base é essa. O tempo está curtinho, eu tenho que fechar essa aula hoje. Essa dúvida da morte, é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas. Porque a pessoa que reencarna
desencarna é uma ideia muito recente. E principalmente naquelas que durante a vida não eleva a alma acima da matéria. Isso que é a M. Sabe o que é M? Eu não posso falar, mas é isso. Fica preso à matéria, fica. Depois, lá na hora final, ou mais tarde, você vai sofrer por isso. Porque o caminho nosso, de todos nós, é nos aproximarmos de Deus. E para nos aproximarmos de Deus, para nos religarmos a Deus, que é a etimologia da palavra religião, religião não é uma instituição com hierarquia, com cultos exteriores, com cerimônias, com absolvições e pecados, com códigos teológicos, com dogmas e sacramentos. Religião é algo que, na sua própria etimologia, diz do seu finalismo. Nós voltarmos a Deus, religarmos-nos a Deus, religare. E quando o indivíduo retarda essa ligação por estar identificado com o mundo material, ele vai sofrer, porque ele é um retardatário. É um fenômeno que parece singular à primeira vista, mas que se explica naturalmente. Se a um indivíduo, pela primeira vez, sonambulizado, perguntamos se dorme, ele responderá que não. E essa é a resposta lógica. O interlocutor é que faz mal e pergunta servindo de um terreno impróprio. Na linguagem comum, a ideia do sono prende-se à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Claro, durante o sono, né, parece que nós apagamos, não é isso? Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e sente, que tem a consciência da sua liberdade, não se crê adormecido, porque ele está dormindo, não acredita que está adormecido. Está vendo, sentindo, e de fato não dorme, na acepção vulgar da palavra. Eis a razão por que responde não, até se familiariza com essa maneira de aprender o fato. O mesmo acontece com o homem que acaba de desencarnar. Para ele, a morte era o aniquilamento do ser. E tal como o sonâmbulo, ele vê, sente e fala, e assim não o considera morto. Isto afirmando até que adquira a intuição do seu novo estado. Ele não se acredita. Essa ilusão é sempre mais ou menos dolorosa, uma vez que nunca é completa e dá ao espírito uma tal ou qual ansiedade. No exemplo supra do homem, né, da casa da Samaritana, ele constituiu o verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que corroem o corpo, sem falarmos da sua adoração, que deverá equivaler ao tempo da vida abreviada. Está até sublinhado aqui. Esse estado é comum nos suicidas, posto que nem sempre apresenta em idênticas condições, variando de duração e intensidade de acordo com as circunstâncias atenuantes ou agravantes da falta, né? Tudo depende da intenção. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é privativa dos suicidas. Sobrevém igualmente aos que viveram mais a matéria do que ao espírito. Então você vai lá no São João Batista, vai lá no Caju, tem muitos espíritos ligados ao corpo ainda, que está enterrado, e sentindo os vermes corroerem o seu próprio corpo, porque não se desligaram da matéria. Em tese, não há falta isenta de penalidades, mas também não há regra absoluta e uniforme dos meios de punição. Isso vai depender muito do indivíduo. Aí são os meus comentários. Quando ele diz, o homem incógnito, vamos chamar ele de X, dizei-me se vivo.
o suicida, nessas tão particulares condições, em que continua pensando, vendo, ouvindo, inclusive, vê o seu próprio perispírito com a mesma aparência do corpo físico. Obviamente, hesita em acreditar-se como tal. Então, eu fui tentando sintetizar, porque Allan Kardec, às vezes, é prolixo. Então, a gente tem que bater e sintetizar. B. Ainda está completamente imerso no que poderia chamar-se de turbilhão de energia corpórea. Isso quem diz é São Luís. As energias materiais que sensibilizam sua senso-percepção, materiais, senso-percepção, são as grandes responsáveis por esse estado de coisas. A ponto de se acreditar encarnado, tudo, sua senso-percepção, pensamento, imagem, perispiritual, contribuem para acreditar-se encarnado. Morto, vê a letra 1. Ele não acredita que está morto, porque ele tem perispírito. Oxalá que a mão compassiva me aniquilasse de vez, ele pede. Por não acreditar-se morto e não considerando estar no seu corpo, está... Está... que está faltando, né? Esta ambivalência conspira para a continuidade do seu sofrimento. Pede que alguém, a mão compassiva, eu não quis falar em Deus, o mate de vez. Absolutamente não. Quer dizer, ele perguntou, o senhor pode dar sua identidade? Onde é que o senhor mora? Endereço, tal, o seu nome? Ele diz, absolutamente não. O sentimento de vingança e de ressentimento perdura contra os seus familiares. Não declina seu nome para não ser identificado. Então, ele está cheio de ressentimento. Ele quer que os familiares sofram com o desaparecimento dele. Bom, finalmente nós estamos terminando a aula. Então, nós vimos algumas coisas importantes. Nós vimos que, na vida de hoje, nós construímos já o nosso futuro. Não só o futuro de hoje, não é, Edna? Mas o futuro do futuro. Então, o problema que a doutrina espírita nos coloca é a depuração do nosso espírito. Essa é a grande luta. É a nossa modificação espiritual. É nos tornarmos cada vez mais puros espiritualmente, mais indulgentes, mais misericordiosos, mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes, mais humildes, mais anônimos, nós não queremos nada para nós, mais despreendidos, mais renunciantes, mais dando aquilo que nós temos de melhor para o próximo, no sentido de solidariedade, de amor, que é a verdadeira caridade. Com isso, nós ganhamos uma força incrível, porque na medida que nós trabalhamos nessa energia espiritual, nós entramos em sintonização com a energia das leis divinas. Então, esse compassar espiritual nos sintoniza com as leis divinas. E a partir disso, nós começamos a gozar um estado de paz íntima, de tranquilidade, de segurança, de fé e de autoconfiança. É um processo natural que ocorre em nós. E, mais ainda, para aqueles que chegam a um grau mais elevado, eles começam a operar milagres. Mas os milagres não são da vontade dele. São que eles, ao sintonizarem com as leis divinas, eles conseguiram, sem o saber, que eles podem processar mudanças no mundo material. É que os yogis chamam de vibhuti. E outros dons que eles têm, mas eles não usam, porque eles não acham que o fenômeno
o milagre modificará a pessoa. Para modificar a pessoa é um trabalho muito difícil. Então, essa sintonização com as leis divinas, através dessa depuração nossa, é a que é a grande libertação que nós já conseguimos experimentar aqui encarnados e que vamos experimentar de uma maneira muito viva depois no processo da desencarnação e na vida espiritual. Está claro isso aí? Não é nada de surpreendente, não é nada de milagre, é um ato de condução nosso. Enfim, hein? Pode. Fala mais alto aqui, sei que a hora terminou, mas vamos rapidinho, não pude. Vem aqui. Então segura aí. Vem aqui ou segura aí. Tanto faz. Tá bom. Eu digo, a alma fica... Me dá o seu nome, pelo menos. A alma fica... Seu nome? É Lúcia. Lucinha, fala, Lucinha. A alma fica presa, o corpo físico experimenta a vivência... É o perispírito. O perispírito, etc. Mas o Kardec falou uma coisa sobre o caso, por exemplo, de uma cremação para um homem materialista. Falou. Se há a aniquilação do corpo, como é essa vivência? A cremação, ela extingue abruptamente essa energia de transição do perispírito, que o perispírito recebe do corpo carnal, porque ele tem uma ligação com o corpo carnal através dos elementos materiais, da energia material, extingue subitamente, o espírito leva um choque e fica mais perdido ainda. A cremação só pode ser feita quando essa energia de transição zerar. Assim, coisa de 72 horas? Ou 48, né? 48 horas. Aí, nesse caso, mesmo que ele seja um espírito muito materialista, a cremação ajudaria ele no seu desprendimento? Não, o que ajuda é a consciência dele no bem. Entendi. Porque ele é um espírito, ele tem consciência. Porque ele tem essa vivência de que está ligado ao corpo. Cremado ele não deve ter mais, né? Ele não vê mais o corpo. Então, na cabeça dele tem. Ele é espírito, ele é imaterial. Mesmo sem o corpo, ele continua se achando vivo? O corpo ele não tem nada a ver com o corpo, ele é um ser material. É a consciência dele. Não. Vocês viram a cremação de Mahatma Gandhi na Índia, né? Ficou 48 horas em cima. Bom, não vamos chegar ao terror, né? Deixa eu andar aqui rapidinho. 2 definições para vocês. Sonambulismo, sonambulique, disse do estado de emancipação da alma, desdobramento. A alma sai do nosso corpo. Vê, ouve, percebe, além da senso-percepção comum, bem como locomove-se a grande distância. A emancipação da alma, o desdobramento, tem diversas origens. A. O sonambulismo natural, tipo de mediunidade. O espírito do sonâmbulo sai espontaneamente do próprio corpo. Aqui ele exprime autonomamente seu próprio pensamento e as visões do mundo espiritual. Esse é natural. Sonambulismo mediúnico propriamente dito. Neste caso, a indução do espírito sobre o médium. Aqui teria que ser um H. A indução do espírito sobre o médium, que se desdobra. O médium passa a ser o interlocutor do espírito, expressando suas palavras, visões e pensamentos. Ivone Pereira, nossa grande e inesquecível médium de psicografia, tinha o espírito Charles, seu afeto de muitas e muitas encarnações, como indutor de sua mediunidade sonambúlica. Antes de psicografar suas obras, como por exemplo O Cavaleiro de Numier, seu espírito era levado por Charles, não é Charlies, não. Que horror. Para conhecer em loco as cenas que posteriormente descreveria. A faculdade sonambúlica é faculdade orgânica que o médium traz desde o seu nascimento,
nada tem a ver com elevação ou adiantamento moral. Como toda mediunidade, nada tem com elevação, adiantamento moral. É uma qualidade orgânica. Luís IX, ou São Luís, rei da França, nasceu em 1215 e reinou de 1226 a 1260, ano que desencarnou vítima da peste, quando empreendia sua 8ª cruzada em direção a Tunísia, na esperança de conversão do rei muçulmano daquele país. Levou vida exemplar, foi bom e piedoso. Sua reputação e virtude marcaram seu destino. Canonizado em 1297, é considerado por Allan Kardec e seus companheiros como o patrono da Sociedade Espírita de Paris. C'est fini. Bom, então nós vimos quem é São Luís, vimos aí o sonambulismo, é um fenômeno espontâneo, mas pode também ser induzido pelo espírito, né? No indivíduo. Vocês ficaram com alguma dúvida? Eu vou terminar que o tempo já estourou. Então, semana que vem, bota num papelzinho, né, Glorinha? A Glorinha chega para mim e diz: doutor Paulo, a gente pede para botar a dúvida no papelzinho, ninguém bota. Ave Maria. Senhor Jesus, Mestre e Guia, Deus, nosso Pai, faça com que reverbere sobre nós os teus sentimentos de amor e de paz. Que nós todos, neste momento, recebamos de vós as irradiações que venham tornar-nos cada vez mais inspirados à prática do bem. Que possamos, a cada dia, ser mais compreensivos, sermos mais compreensivos, tolerantes, pacientes, doces, amorosos para com todos. Que possamos abraçar a cada um como ninguém abraçou. Que possamos levar a paz a todos como ninguém levou. Que possamos amar a todos, fazendo-os sentir como ninguém sentiu. E que possamos enfrentar a batalha da vida com determinação e coragem. Faça de nós um discípulo vosso, para que sejamos dignos de dizermos e nos nomearmos filhos de Deus. Senhor, abençoe esses irmãos cujos nomes estão aqui, esses encarnados, que estão em sofrimento e dor. Isso é muito triste para nós.
estão nos hospitais, em situações de dor constante. Ajuda esses irmãos aonde estiverem. Ajuda aquele nosso irmão lá na estrada da Canoinha, 610, casa 2, o Luiz, que tem um tumor cerebral. Ajuda no mesmo lugar a Débora, que tem depressão. A comunidade das Canoinhas. Ajuda a irmã Letícia, que recentemente desencarnou, e todos os outros, para que se despreendam das preocupações do mundo e elevem as suas consciências para uma vida espiritual de tal maneira que possam realmente ganhar a grande libertação. Abençoa todos os nossos alunos e aqueles que eles mentalizam agora, seus familiares, amigos, locais de trabalho, aonde estiver a sua preocupação, que esteja a vossa presença, Senhor. E assim, em vosso nome, e em nome de Deus Onipotente, damos por encerrados a nossa aula no dia 26 de agosto do ano 2013, pela graça de Deus. Assim seja. Amém. Aqueles que quiserem fazer pergunta, escrevam num papelzinho, deem para a Glorinha, e eu encurto um pouco a aula, uns 10 minutos só para perguntas e respostas. Obrigado.